alegria podermos estarmos juntos, apesar do virtual, do online, neste momento tão conturbado, tão difícil, podemos ter a oportunidade de juntos rememorarmos a última semana que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui na Terra antes de ser crucificado, né, morto, e depois ter ressurgido, nos dando a oportunidade de salvação, né, nos dando essa esperança maior que temos de um dia não só passar por tudo isso que estamos passando, né, termos uma vida mais normal, mas principalmente podermos viver num lugar eterno, num lugar de felicidade completa, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque todas as coisas primeiras já passaram. Essa é uma promessa do apóstolo João em Apocalipse, que o próprio Jesus também fez, de que logo, logo irá voltar. Hoje nós teremos uma oração intercessória especial exatamente pela volta de Jesus. Entendemos que queremos, é claro, que esse momento conturbado passe, né, que as pessoas parem de sofrer, parem de ter que viver enlutadas diante de tanta tragédia, tanta situação triste que estamos vendo, principalmente como nação, né, como brasileiros, mas entendemos também que a grande solução para tudo é a volta de Jesus. Queremos, é claro, poder estar próximos novamente dos amigos, dos irmãos, dos familiares, ter uma vida um pouco mais normal, não é mesmo? Mas a nossa grande esperança está na volta de Jesus. E é sobre ela que nós iremos orar na nossa oração intercessória, nosso tema especial de oração intercessória nesta noite será pela volta de Jesus. Oraremos para que Jesus possa cumprir o mais rápido possível, para que ele tenha misericórdia de cada um de nós, da raça humana, e possa, dentro do seu propósito, dentro do seu tempo, que ele controla todas as coisas, nós sabemos, ele possa intervir, retornando a este planeta e colocando um ponto final em todas as coisas que são tristes, ruins, iniciando um reino de felicidade eterna, de alegria, um reino onde ele irá cuidar da gente, estaremos pessoalmente com ele, não teremos mais tristeza, nunca mais precisaremos nos separar, poderemos inclusive rever os nossos amigos que perdemos, familiares, amigos, enfim, será um dia especial. Então, o nosso motivo de oração especial na noite de hoje será pela volta de Jesus. E nos minutos agora que se seguem, nós, como já mencionamos, sempre vamos ter uma música que irá falar sobre oração. Você terá a oportunidade, então, de no chat colocar ali o seu pedido de oração, para que nós possamos anotar. O pastor também está anotando, orando em seu lar, durante todo o dia, em alguns momentos especiais de oração. Nós estamos orando ao longo do dia por esses motivos, por esses pedidos especiais de oração. Você pode fazer seu pedido, você pode refletir na música que você irá ouvir, você pode cantar a música se você conhecer, enfim, um momento de inspiração, reflexão e oração para todos nós. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer. Conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, me aconselhar.
aflição. Quero estar ligado a ti. Oh, oh, Teu silêncio, a tua voz são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso, a gratidão. Tempestade que me ensina a ouvir. basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nesta terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Uma boa noite a todos. Vamos curvar nossas frontes para uma palavra de oração. Querido Deus, bondoso Pai, primeiramente somos gratos a Ti pelo dom da vida, pela gratidão que o Senhor tem dispensado a nós, a vida e a saúde. Por um dia ter enviado Teu Filho, Teu único Filho, a este mundo para morrer por nossos pecados e nos dar, assim, a certeza da salvação. Neste momento de oração, Senhor, colocamos em Tuas mãos todos os pedidos que estão guardados em nossos corações. Lembramos das famílias enlutadas, lembramos das famílias que estão passando por necessidades, por este momento que o mundo vive, pelos doentes da Tua igreja, pelos Teus filhos na face da terra que estão passando por problemas.
Que o Senhor, com a tua mão superpoderosa, possa vir atender a cada um dos nossos desejos, dos nossos pedidos, dos nossos anseios, mas que seja de acordo com a tua vontade. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor volte. Estamos cansados, não aguentamos mais tanta maldade, tanta tristeza, tanto sofrimento que este mundo, que o pecado oferece neste mundo. Que o Senhor possa, com a sua infinita bondade, abreviar a tua volta. Mas para que isso aconteça, que o Senhor possa nos usar, para que possamos ser instrumentos teus aqui nesta terra, para que muito em breve, em pouco tempo, que seja em nossa geração, que o Senhor volte e restaure todo o pecado que este mundo tem. Que o Senhor possa ser com cada um de nós, que o Senhor possa ser com esta Semana Santa, que nós possamos relembrar a última semana do Senhor, seu Filho, aqui na terra. Que nós possamos reacender a chama em nosso coração de pregar o Evangelho, de levar esta mensagem para que a sua volta possa ser abreviada em nossos dias. É o que nós pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, não que haja mérito em qualquer um de nós, mas pedimos isso em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Raíssa? Tudo bem, Suza? Sim. Como passaram de ontem para hoje? Espero que bem. Hoje nós estamos no nosso segundo dia de histórias dessa semana especial, né? Que vai ser a semana de Páscoa. Ontem foi gostoso, né? Ouvir e falar sobre os presentes, sobre os cheiros, né? Que nós sentimos, foi muito legal. E a história de hoje também é muito legal. Mas antes eu queria perguntar para vocês, meninas. Vocês sabem falar obrigado em outros idiomas? Em outras línguas? Não? Vamos aprender um pouquinho? Você aí também pode aprender com a gente. Talvez você já saiba, né? Como que se diz obrigado em português? Como? Pode falar. Obrigado! Obrigado em português é obrigado, né? E em inglês? Fala aí em inglês, qual que é? Thank you. Thank you. E aí tem mais um idioma, vamos ver. Francês. Como se diz obrigado em francês? Tem que fazer o biquinho assim, ó. Merci. Isso. A nossa história de hoje é especial porque ela vai dizer para nós como nós demonstrarmos gratidão a Deus, né? Mais uma vez, ontem nós falamos sobre que presente dar a Ele, né? E hoje a gente vai aprender outra forma de agradecer. Então vamos lá para a nossa história? Nós podemos contar essas historinhas que nós estamos ouvindo aqui para os nossos amiguinhos, né? Para os nossos coleguinhas. Você pode pedir para o papai e para a mamãe: vamos que hoje eu tenho que ouvir a minha historinha, vamos assistir lá o nosso programa especial. Manda o link para os seus amiguinhos para eles ouvirem, assistirem e aprenderem do amor de Jesus também, tá bom? Não pode ficar só para você, isso é uma forma de você agradecer também, né? Contando para os amiguinhos essas histórias tão lindas. Então, a nossa história começa quando Jesus, ontem ele foi num banquete, né? Especial, participou de uma festa, ganhou presente e então ele saiu com os seus discípulos, né, e os seus amigos, e eles estavam indo para Jerusalém, né? Eles estavam indo para Jerusalém. E aí Jesus pediu, né, Raíssa, para os discípulos para eles fazerem o quê? O que ele falou para os discípulos? Uma povo vai ter que estar à frente. Vocês encontraram um jumento amarrado que nem os amás montou. Tragam aqui e diga que o Senhor precisa dele. Isso, se o dono aparecesse, fale que... Desamarre ele, tragam aqui. Isso. E os discípulos foram lá fazer isso? Os discípulos foram lá fazer isso? Sim, fala. Foram. E trouxeram o jumentinho para Jesus? Mas eles nem foram. Trouxeram, eles nem foram. Então vamos lá. Eles foram buscar o jumentinho. Vai.
E aí, quando eles chegaram lá para pegar o jumentinho, o que aconteceu, Raiz? O dono não apareceu. O dono apareceu. E aí, o que o dono falou para eles? Vocês vão comer jumentinho? Onde vocês vão comer o jumentinho? O que eles falaram para ele? Jesus precisa dele. Isso, e aí o dono deixou eles levarem para Jesus. Quando chegou lá para levar para Jesus, o que aconteceu? O que eles colocaram lá? Um manto. Manto. Vamos pegar aqui o manto. Coloca o manto aí no jumentinho. Isso, para Jesus montar no jumentinho, né? E então Jesus montou no jumentinho. E eles estavam se dirigindo para uma cidade. Que cidade era? Jerusalém. Isso, Jerusalém. E lá em Jerusalém, as pessoas já tinham ouvido falar que Jesus ia trazer o seu reino. E eles achavam que esse reino seria aqui na terra. Então, quando eles ouviram falar que Jesus estava voltando para Jerusalém, o que eles fizeram? Estavam lá na entrada de Jerusalém. Pega aí todos os nossos participantes da história. Eles estavam com uma coisa especial nas mãos. O que era? Palmeiras. Palmeiras. Vira para lá, Susan, para os nossos amiguinhos verem. Todos os participantes que estavam lá, que queriam ver Jesus passando. Queriam ver Jesus passando. Nessa multidão tinha crianças que Jesus tinha pego no colo. Tinha cegos que ele tinha restabelecido a vista. Tinha várias pessoas que tinham sido curadas por Jesus e abençoadas por eles. Esse aqui, Raíssa. Isso. O que são isso daqui? Manto. Os mantos. Porque Jesus montou no jumentinho e começou a andar por Jerusalém. E aí, o que as pessoas faziam quando Jesus estava indo com o jumentinho? Clip, clop, clip, clop. Eles balançaram as palmeiras. Eles balançavam as palmeiras. E eles diziam uma coisa muito especial. O que era, Raiz? Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Era baixinho assim que eles falavam? Não. Como eles falavam? Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Isso, bendito é o rei. Joguem os mantos aí. Eles jogavam os mantos. Eu joguei. Você já jogou aqui? Vamos jogar aqui os mantos. E assim o jumentinho com Jesus passava por sobre o manto e sobre aquela multidão. Mas tinham algumas pessoas que não estavam muito felizes. O que eles disseram para Jesus? Prende esse povo que não diga essas coisas. Eles não queriam que as pessoas falassem isso, né? E aí, o que Jesus falou para eles? Não posso dizer nada. Se eles se calarem, as pedras ao longo da estrada clamarão, Jesus disse para ele. Se eles não falarem nada, as pedras vão dizer, né? E assim, todos que estavam ali estavam agradecidos e rendendo graças e louvores a Deus por tudo que Jesus já tinha feito na vida deles. Como nós podemos agradecer a Deus? Cantando os louvores. E falando também de Jesus? Para as outras pessoas, né? Assim, todos aqueles que estavam ali dizendo bendito é o rei, eles diziam para quem quisesse ouvir que Jesus era o rei deles. E assim, amiguinho, você também pode fazer. Sabe, amiguinhos, nós esquecemos, né, de falar o versinho para eles, que nós já contamos aqui durante a história. Como que é mesmo o versinho? Bendito o rei que vem em nome do Senhor. É assim que as pessoas falavam? Falavam bem forte, bem alto. E você, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Isso aí, amiguinho, você também pode dizer... Isso, você pode dizer isso hoje aí para você decorar o versinho e também para todos os seus amiguinhos e coleguinhas e aceitar a Jesus como o seu rei, o seu salvador e agradecer a ele por tudo que ele tem feito por você. Tá bom? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Que Deus continue sempre com você.
Até mais. Tchau, amiguinhos. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau, amiguinhos. Um beijo. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito, nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz.
que a graça de Jesus esteja em teu coração, que você se sinta realmente diante de Deus neste momento, e certamente Ele está com seus ouvidos atentos, com seus olhos bem atentos para te ver, para te ouvir com seus ouvidos, de amor, de bondade, de misericórdia. Ele certamente quer oferecer para você um reino. E ele veio a este mundo e aqui também, em algum momento, ele foi aclamado como rei. O tema de hoje trata exatamente do domingo da paixão de Cristo, quando ele entrou em Jerusalém triunfalmente e foi aclamado como rei. Eu achei uma graça as meninas hoje, no momento infantil, que Deus abençoe, como é um privilégio colocar nos corações pequeninos o amor por Jesus. E que eu e você também tenhamos o nosso coração aberto para receber o Rei e Senhor em nossas vidas. Eu me sinto muito privilegiado por poder estar dirigindo essa semana para você. A cada noite tenha certeza de que Deus ele tem um encontro reservado com você. E eu oro para que Deus me use neste momento, para que possamos, ao abrir a sua palavra, possamos sentir a paz em nosso coração. Eu te convido para, neste momento, inclinar a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós vamos, neste momento, abrir a tua palavra. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração, que nós possamos nos sentir fortalecidos e amparados pelo teu poder. E principalmente, Senhor, dá-nos a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo o resto e que ao nós entregarmos a nossa vida a Ti e confiarmos no Senhor, o Senhor vai acrescentar tudo mais que nos é necessário. Nas tuas mãos nos entregamos, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É exatamente o último momento em que ele ganhou simpatia naquela semana, podemos assim dizer. Foi exatamente em relação ao povo, estou falando, seria realmente o domingo em que ele foi recebido com honras na cidade. Jerusalém estava repleta de peregrinos e Jesus ele foi recebido ali com aplausos e grandes honras. Mas, ao contemplar a cidade, Jesus chorou por sua falta de fé, chorou por sua cegueira espiritual. E isso é um grande contraste, porque ele o fez quando realmente estava um momento de grande glória para ele. Eu quero te convidar a considerarmos algumas das valiosas lições dessa história e como elas se aplicam a nós hoje. Quero que você imagine-se em Jerusalém, o que você faria ao ver Jesus entrar com toda aquela pompa, com pessoas cantando em sua homenagem. Realmente deve ter sido um momento ímpar, um momento muito singular. Eu queria contar para você uma história. Há uma lenda sobre uma antiga vila na Espanha que narra o dia em que seus moradores descobriram que o rei deles, o rei da Espanha, iria lhes fazer uma visita. O rei nunca havia visitado aquela vila e os moradores eles estavam ansiosos por este evento. Temos que fazer uma grande festa, eles diziam. Outros falaram, não, nós precisamos dar um grande presente para ele. Só que eles eram muito pobres. A vila realmente não tinha muitos recursos. Mas eles produziam, embora em caráter bem familiar, bem pequeno, eles produziam vinho. E então eles imaginaram que cada um poderia oferecer ao rei uma taça do melhor vinho que eles tivessem em suas casas. Então, nós vamos derramar esse vinho em um grande tanque para oferecer ao rei para seu prazer. E quando o rei beber, será o melhor vinho que ele já provou em sua vida. Essa era a estratégia, isso que eles queriam fazer pelo rei. Um dia antes da chegada do rei, centenas de pessoas entraram na fila para fazer sua oferta ao convidado de honra.
e subiram em uma pequena escada e derramaram o presente através de uma pequena abertura no topo. Finalmente, o tanque estava cheio. O rei chegou, foi escoltado para a praça, recebeu uma taça de prata para encher com vinho. E aquele vinho representava o melhor que os moradores tinham para lhe oferecer. Ele colocou o copo debaixo da torneira, encheu e bebeu. Mas o melhor vinho dos moradores foi o pior vinho que aquele rei já havia tomado em sua vida. Acontece que todos os moradores, todos, ou pelo menos a maioria deles, havia pensado o seguinte: vou guardar o meu melhor vinho para mim e dar para o rei um vinho comum. Com tantas taças de vinho no barril, o rei nunca vai perceber a diferença. O problema é que a maioria pensou da mesma maneira. E quando o rei foi tomar, então, o vinho, ele se deparou com um vinho praticamente aguado, praticamente água. Imagina só a situação, que vexame, né? As pessoas, elas muitas vezes, elas são reticentes, elas são tardias em dar aquilo que tem de melhor. Infelizmente, hoje nós vemos isso. As pessoas, elas muitas vezes, por sua ganância, não estão dispostas a dar-se para ninguém. Hoje seria o Domingo de Ramos, como no calendário cristão ele é chamado. Um dia muito especial, porque foi o dia em que Jesus ele entrou em Jerusalém como o Rei dos Reis e foi grandemente homenageado. Então, esse foi um dia muito importante, porque as pessoas reconheceram o senhorio de Jesus, pelo menos ali por palavras, por honras, eles estavam dispostos a fazer isso. Porque as pessoas, elas deram o melhor de si naquele momento. E, embora Jesus tivesse numa semana de grandes contrastes, pelo menos naquele momento havia muitas pessoas que estavam sinceras, mas nem todas elas. Naquele dia houve um desfile, uma entrada triunfal, quando Jesus se aproximou ali de Jerusalém. Bem, você conhece o texto bíblico, nós vamos ler, mas ali as pessoas, elas tiraram as suas vestes, as suas capas, ou pegaram outras vestes e colocaram no caminho para que Jesus passasse. Eles cortaram ramos de palmeiras e agitavam freneticamente, alegres, saudando a Jesus como rei. E eles gritavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mas, em meio àqueles louvores e hosanas, em meio àquelas homenagens, Jesus chorou. Eu convido você a aprender algumas lições desse dia de aplausos e lágrimas. Os aplausos da multidão eram notórios, mas aconteceu algo singular e vamos entender por quê. Tem muita gente que gosta de desfile. Parece que nas cidades do interior isso aí é muito mais ainda valorizado. Seja por causa do dia 7 de setembro ou no aniversário da cidade, há algo empolgante em uma procissão que exibe carros alegóricos, bandas, soldados, estudantes, etc. Em Barretos, onde morei até recentemente, o aniversário da cidade é um acontecimento e as pessoas vão realmente massivamente às ruas para ver os desfiles. Então, a igreja desfila através dos desbravadores, o CAAF também, que é o núcleo da ADRA ali na cidade, tem a sua representação, e é uma festa realmente. Quando Jesus ele entrou em Jerusalém, ele entrou naquela cidade e em poucos dias ele iria morrer. Mas houve um desfile também. Isso ocorreu durante a época da Páscoa, quando a população de Jerusalém aumentou de cerca de 30 mil pessoas para mais de 200 mil. Lucas capítulo 19, os versos 28 e 30, narram como foi que aconteceram as coisas naquela ocasião. Lucas capítulo 19, verso 28 e 31, se você tem a sua Bíblia, por favor, me acompanhe. E dito isto,
prosseguiu Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou um dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Eu queria que você guardasse essas palavrinhas, porque o Senhor precisa dele. Essas são realmente palavras muito significativas. Ao entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, Jesus também estava intencionalmente cumprindo a profecia que Deus havia dado por meio do profeta Zacarias 500 anos antes. Interessante que Jesus, não apenas o próprio fato dele ter vindo a este mundo era o grande cumprimento de sua palavra, mas existem muitos detalhes que mostram que Jesus realmente era o Messias anunciado pelos profetas mais de 500, 1000 anos antes dele vir ao mundo. Zacarias capítulo 9, verso 9, diz o seguinte, eu marquei rapidinho aqui na minha Bíblia, Zacarias 9, verso 9, diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho. Bem, Jesus ele veio para cumprir o que as Escrituras falavam a seu respeito. Jesus entrou em Jerusalém como um rei humilde. Quando um rei conquistador voltava da guerra, era costume, desde a antiguidade, haver uma grande procissão, um desfile, e este rei ele desfilava, talvez, um cavalo de lindo porte, um garanhão, ou algo ainda mais impressionante. Quando, no ano 45 a.C., Júlio César retornou a Roma em uma carruagem de ouro puxada por 40 elefantes e muitos prisioneiros como despojos da guerra, ele realmente se contrasta muito com o Rei Jesus, você não acha? Pensando na história dos judeus, 4 gerações antes de Jesus, Judas Macabeus reuniu um exército de judeus para lutar contra os sírios que ocupavam Jerusalém. Isso foi em 163 a.C. Ele entrou em Jerusalém depois de sua vitória, montado o que Jesus estava fazendo, não é verdade? Só que havia muitos contrastes que nós podemos também mencionar. As pessoas fizeram a mesma forma. O povo acenava com ramos de palmeira e gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na ocasião, eles limparam o templo, queimaram incenso, ofereceram sacrifícios e acenderam uma enorme menorá, que é aquele candelabro com 7 braços, e eles mantiveram aceso por 8 dias, queimando ali diante do povo como símbolo daquela vitória. Naquela ocasião, Judas se tornou um herói e muitos pensavam que ele era o esperado Messias. Mas, pouco tempo depois, Judas foi morto em batalha e frustrou as esperanças de todos. 200 anos depois, quando Jesus entrou em Jerusalém, os judeus estavam sendo dominados pela maior potência mundial, os romanos. Eles esperavam que Jesus fosse um Messias secular, com uma tarefa meramente militar para liderá-los na batalha contra os moradores, contra os romanos. Mas Jesus intencionalmente montou um jumentinho para que eles soubessem que ele estava vindo em paz. O seu reino não era um reino temporal. O reino que Jesus vinha para edificar era um reino espiritual. Bem, nós temos algumas lições que pessoalmente podemos aprender com essa lição. Mesmo que você se sinta pequeno ou até insignificante, o mestre pode te usar.
Aprenda a lição do jumentinho. Jesus enviou seus discípulos para um local específico para requisitar um jumentinho para ele montar. Um animal que ninguém jamais havia montado, como o texto bíblico acaba de dizer. Um jumentinho está longe de ser um cavalo puro sangue, é um animal simples, e você até pode dizer que ele é meio feinho, eu acho ele engraçadinho, mas o cavalo, um puro sangue, ele tem aquela pelagem que brilha ao sol, tem lindos olhos grandes, e uma crina que quando bate uma brisa, ela ondula ao vento. O cavalo tem longas pernas torneadas, pode ser ensinado a marchar com altivez, e normalmente os cavalos usados nessa ocasião, eles são treinados para fazer isso. Alguns reis, eles montaram garanhões. Jesus, o rei dos reis, montou um jumentinho. Se ele dirigisse um carro, ele não estaria dirigindo o novo Lexus ou uma BMW 0 km, mas talvez ele estaria dirigindo um Fusca, talvez uma Brasília 79. Eu já tive uma Brasília 79. E não foi no ano de 79, não, já era mais ou menos 88. Jesus, ele seria um rei no coração das pessoas, se elas assim o permitissem. Você pode estar pensando, Deus não precisa de mim. Eu certamente não sou um puro sangue espiritual. Talvez você não se sinta emocionalmente uma pessoa de grande nota. Talvez espiritualmente também você não se sinta capacitado. Talvez as pessoas elas possam olhar para si e não achar que tem realmente o valor que Deus olha. E Deus olha para nós como se fôssemos aquilo que é de mais precioso para Ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. É como Davi, que venceu o gigante Golias. É como os discípulos que ele escolheu, que eram, na maioria, homens simples e rústicos. O próprio Rei dos Reis foi chamado de Galileu e de Nazareno. E muitas pessoas diziam que de Nazaré nem mesmo um profeta poderia se levantar, porque se tratava da região mais simples, mais menosprezada, talvez. O que tornou esse jumentinho especial foram as palavras dos discípulos. Vocês se lembram delas? E quais foram essas palavras? O Senhor precisa dele. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus também se dirige a você e diz: eu preciso de você. Eu tenho um plano para a sua vida. E se você confiar em mim, eu posso te capacitar de tal maneira que você fará grandes coisas por intermédio do poder do Espírito Santo. Quando a minha filha mais velha, ela era pequenina, ela ainda estava na pré-escola, ela chegou para mim e disse: papai, eu quero lavar o seu carro. E eu disse para ela: sem chance. Eu tinha acabado de colocar o carro na garagem, nós morávamos na cidade de Taubaté, e a cidade era a garagem, ela era uma garagem aberta, e quando a Emily pediu, e eu disse não, ela ficou frustrada, e a Estela apareceu de trás, assim, e disse: deixa. Eu pensei assim, eu vou deixar, mas eu vou ficar vigiando, porque criança lavando carro, bom, primeiro que depois que o carro ele seca, aparece aquelas molas, né? Porque a criança ela lava mais ou menos assim, né? E fica aquela coisa. E de vez em quando o pano cai no chão e junta areia e ela vai continuar querendo lavar o carro, vai riscar o carro. Bom, a minha filhinha ela deu um duro danado naquela ocasião. Ela ficou vermelha, ela não alcançava assim lavar em toda a altura do carro, mas quando ela terminou, ela se dirigiu no mesmo momento para mim e falou assim:
papai, ficou bom? E eu me dirigi para ela, olhando o carro ali cheio de molas, e eu disse assim: filha, ficou uma porcaria. Vocês acham que eu teria coragem de dizer isso? Eu abracei ela apertada e disse: filhinha, está perfeito. Pense que Deus é um Deus amoroso, que aceita aquilo que você está disposto a fazer por Ele. Eu quero dizer para você que eu sou discípulo de Jesus, se é que eu posso ter a honra de me chamar assim, desde a minha infância. Quando eu era um juvenil, eu tive a alegria de descer as águas do batismo e tenho tido a alegria de desenvolver um ministério até hoje. E eu digo isso com muita emoção porque eu sinto que o Mestre Jesus me deu a oportunidade hoje para lhe entregar essa mensagem. O Senhor precisa de você. Eu vou pedir para a Caroline compartilhar aqui uma tela. Eu não sei se não vai dar certo. É que nós estamos com computadores diferentes, mas não tem problema. Eu iria mostrar uma foto para você que talvez deu. Vamos ver aí. Eu não sei se você está podendo enxergar aí. Isso aí foi há cerca de um ano atrás. Eu estou aí com o meu melhor amigo, o pastor Genival Corrêa, sua esposa Jerusa. O que foi, querido? Ah, sim. Está em outra tela, ela está falando, né? Ela está compartilhando na tela da Caroline, se você conseguir. É da Carlos Reis? Carlos Reis, desculpa, gente, confusão. Eu não sei se você está podendo ver aí a foto. Eu estou usando uma sonda nasogástrica. Na verdade, o câncer, quando eu fiz essa última cirurgia, eu, na verdade, estive muito, muito próximo da morte. E quando eu saí da cirurgia, eu tinha 5 tubos. Se eu for contar ali o acesso, os drenos, a sonda nasogástrica, tinha uma árvore de Natal assim do meu lado com tantas coisas. E pode passar a próxima. Ali está o pastor Acílio me visitando e você pode ver que o meu peso está diminuindo. É que depois da cirurgia eu tive um inchaço de 18 quilos. Eu vou explicar para você. Eu tive uma complicação depois da cirurgia. Uma alça intestinal rompeu e eu comecei a entrar em choque séptico, uma infecção que poderia se espalhar por todo o meu corpo, pelo meu sangue, e eu poderia vir a entrar em choque em poucas horas. E por uma providência divina, o médico que estava tão sumido, ele deu uma passada ali no quarto e ao perceber os sinais, eu não tinha rigidez abdominal, eu não tinha dor abdominal, não tive febre, mas eu apresentava confusão mental. E a Estela, graças a Deus, ela queixou-se com a enfermagem, queixou-se com o médico, e ele mandou eu para fazer uma tomografia, preparou já a sala cirúrgica, e eu fui operar novamente aberto às pressas. E eu tenho uma foto aqui, quando o inchaço começou a ceder, eu não conseguia colocar as minhas pernas, eu precisava de ajuda para pôr as minhas pernas em cima da cama. Eu fiquei mais de 60 dias no hospital e foi muito difícil. Eu imagino que você, ao ver essa foto, você deve imaginar como foi difícil. Pode tirar, queridinha. Vamos pensar naquilo que é tão negativo, mas eu penso que o positivo é saber, e quero dizer com todo o meu coração para você, que Deus me poupou por um propósito. E se você está me ouvindo hoje, é porque Deus quer que você me ouça. E eu tenho um recado para você. Jesus precisa de você. Ele tem planos para a sua vida.
Ele quer que você tenha uma vida plena hoje e no futuro Ele quer te dar a vida eterna. Bem, esse é meu testemunho e eu queria voltar ao texto. Os versículos seguintes, eles também nos ensinam uma importante lição. Veja o que a Bíblia diz em Lucas 19, versos 36 e até 40. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Capítulo 19, versos 36 até o 40. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. É realmente uma descrição impressionante de tudo que aconteceu ali. O desfile de Jesus, ele era diferente dos famosos conquistadores da terra. Abrindo o cortejo, estavam os cegos que ele restituíra as vistas, estavam os mudos que voltaram a falar pelo seu poder e entoavam as mais altas hosanas. Os coxos que ele curara eram os que saltavam de alegria e sendo os mais animados em quebrar os ramos de palmeiras e agitá-los diante do Salvador. As viúvas e órfãos exaltavam o nome de Jesus pelos seus atos de misericórdia em favor deles. As crianças, as quais ele tratou com tanta distinção, cantavam também glória a Deus. Era uma cena formidável, porque os leprosos que foram por ele purificados, agora podiam estar no meio da multidão, não precisavam mais gritar para a multidão: impuro. Você imagina que é difícil o isolamento social? Imagina os leprosos que não poderiam, eles tinham que sempre alertar as pessoas para que não se aproximassem. Eram pessoas proscritas, porque a lepra, na época de Jesus, não tinha cura. Mas Jesus os curou. E agora eles estavam estendendo nas estradas as suas vestes, ao mesmo tempo que saudavam o rei e cantavam glória ao seu nome. A tradição cristã, ela também diz que ali estava Lázaro. Pense em Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos, seu grande amigo, agora sem nenhuma doença ou sem nenhum traço do seu estado, de ter estado na sepultura. Agora ele conduzia o jumentinho que Jesus montava. Ah, queridos, aquela era uma procissão completamente diferente. Nenhum rei, por mais poderoso que seja, e por maior que seja a honra dada a ele, jamais contou com um cortejo dessa natureza. O versículo 38, ele nos diz que as pessoas estavam gritando e cantando louvores a Jesus em voz alta. Então, no versículo 39, os fariseus disseram a Jesus para repreender os discípulos. Em outras palavras, façam com que eles se acalmem e fiquem quietos. E, em vez disso, Jesus disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Essa cena de júbilo, ela lembra o que aconteceu 1000 anos antes, quando Davi era rei e a Arca da Aliança, representando a glória de Deus, estava sendo trazida finalmente de volta para a cidade de Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 6, ele diz que naquela ocasião houve grande alegria e gritos de louvor e trombetas altas. A cada 6 passos, está escrito ali em 2 Samuel, capítulo 6, eles paravam e ofereciam um sacrifício
Foi uma coisa maravilhosa. Davi ficou tão feliz que a Bíblia diz que ele dançou diante do Senhor com toda a sua força. E foi aí que a sua esposa Mical, a filha de Saul, que havia sido dada como esposa quando ele vencera o gigante Golias, ela então, no espírito farisaico, começou a criticar a Davi e dizer que ele estava fazendo um papel de bobo. E aí Davi, entretanto, ele disse que não pararia de celebrar diante do Senhor, mas seria ainda mais enérgico em seu louvor. Queridos, que lição nós podemos tomar dessa, tanto da entrada triunfal de Jesus, quanto a celebração de Davi ao receber a arca? Não permita que ninguém o desencoraje de louvar ao Senhor. Você permitiu que alguém silenciasse o seu louvor? Não permita que as pessoas te intimidem ou te pressionem a silenciar o seu testemunho, seja na sala de aula, seja no trabalho, entre amigos, enfim. Em breve a pandemia vai terminar e você será provado em relação a isso, ao poder se reunir em grupos. O que acontece é que as pessoas muitas vezes não estão interessadas com aquilo que é espiritual. Mas eu apelo para você, louve ao Senhor. Louvar ao Senhor não é apenas algo que você faz na igreja, ou quando nós nos reunimos aqui, através do Zoom, para podermos dedicar um tempo de louvor a Deus e meditar na sua palavra. Não é apenas quando pudermos, você puder ir à igreja, não é apenas ali, mas louvar a Deus através da vida constitui uma atitude constante. Você pode considerar até hipocrisia louvar a Deus somente quando alguém vai às reuniões cristãs, às reuniões na igreja ou através do Zoom, como estamos fazendo, somente no ambiente de culto. Mas se fora disso, as pessoas vivem como se não conhecessem a Jesus, isso é hipocrisia. Uma vida de louvor é uma atitude diária. Então, meu amigo, minha amiga que me ouve, por favor, entenda. Louve ao Senhor, mesmo que os fariseus de plantão, os fariseus modernos, lhe digam para você ficar quieto. Você está com medo que as pessoas digam que você virou crente? Jesus não teve medo, não teve vergonha de passar por tanta humilhação. Jesus, ele fez tudo por nós. Ele enfrentou a todos para nos salvar. O dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um dia de aplausos, mas também foi um dia de lágrimas. As lágrimas do rei. Quando nós lemos o verso 41, se continuarmos lendo a Bíblia, ainda no capítulo 19, nós veremos que, em meio aos gritos de alegria e louvor, algo inusitado aconteceu. O que foi que aconteceu? Jesus chorou. Se você compreende que nesse dia Jesus ele estava com uma advertência em seus lábios para dar e uma mensagem de convite ao mesmo tempo, entenda que hoje também ele faz o mesmo convite para você e para mim. Eu tenho aqui uma outra versão mais contemporânea que podemos ler a partir do verso 41. Jesus ele disse mais ou menos o seguinte: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Veja que Jesus, neste momento, ele está se identificando como Deus, e que Deus havia visitado Jerusalém. Eles estavam aclamando-o como um rei, como um soberano, um Messias temporal, um Messias que apenas iria restaurar o reino de Davi diante de Roma.
Mas ele chorou não apenas por causa disso, mas por ver a superficialidade com que eles o viam. Jesus era o Deus que se fez homem e praticamente ninguém estava disposto a reconhecê-lo como tal. Quando o desfile de Jesus se aproximou da cidade, em meio a gritos de louvor e hosanas, ouviu-se o som de um lamento agonizante de um coração partido. Jesus estava chorando em seu próprio desfile. Você acha que eu estou exagerando? No funeral de seu amigo Lázaro, Lázaro que estava ali conduzindo o jumentinho, no funeral de Lázaro, a Bíblia diz também que Jesus chorou. E a palavra grega que é usada naquele cenário é a palavra dacruo, que significa um choro silencioso, uma lágrima que escorre pelo seu rosto, mas sem um lamento, sem muita expressão. Mas a palavra usada aqui em Lucas 19 é a palavra claio, que significa um choro alto, um grande lamento. E por que Jesus chorou naquele dia? Aqui estão, pelo menos, duas razões que eu quero enumerar. Jesus chorou por causa da crença superficial. No verso seguinte, o verso 45, nós encontramos aqui na Bíblia a purificação do templo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi lá e entrou no templo e virou ali a mesa dos cambistas. Eles viviam uma religião superficial, uma religião falsa. Jesus, ele adentrou o templo para purificá-lo, mas ele queria, na verdade, purificar o coração daquelas pessoas. Antes do final daquela semana, esses aplausos e louvores, talvez muitos dos que estavam ali naquela multidão que cantavam hosanas a ele, se transformariam numa turba enfurecida que iria gritar: crucificai-o, crucificai-o. Essas pessoas estavam procurando um libertador para facilitar as suas vidas. Hoje Jesus deve chorar quando vê o nível superficial de comprometimento da vida de muitos que dizem serem professos adoradores. Muitos procuram igrejas apenas em busca de milagres. Não investigam a Bíblia em busca da verdade. Outros vão à igreja quando lhes é permitido e cantam, sejas louvado. E depois, na nova semana, crucificam a Jesus com sua desonestidade, sua linguagem vulgar e hábitos egoístas. O segundo motivo que Jesus chorou foi por causa da cegueira espiritual. O coração de Jesus se partiu quando os judeus não conseguiam enxergá-lo como um Messias, mas o Messias, o verdadeiro rei. Jesus, ele compreendeu que naquele dia muitos o estavam louvando da boca para fora. Se você compreendesse nesse dia o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Então Jesus fez uma profecia surpreendente que se tornou realidade 40 anos depois. Ao olhar para Jerusalém, ele pôde visualizar a cena terrível da cidade santa sendo cercada e queimada. A previsão de Jesus foi cumprida precisamente no ano 70 de nossa era, quando o general romano Tito sitiou a cidade. Nos 40 anos após a ressurreição de Jesus ao céu, os judeus continuaram se rebelando contra Roma, até que o exército romano finalmente decidiu atacá-los. A destruição de Jerusalém foi em consequência de Israel não ter experimentado uma fé genuína. Foi exatamente porque eles também rejeitaram a Jesus como Messias. Bem, queridos, eu espero que você consiga tirar uma lição pessoal. Você nunca conhecerá a paz até se entregar a Jesus. Jesus chorou. Naquela ocasião, Jesus chorou porque ele sentiu a incredulidade daqueles que o rodeavam,
Jesus chorou porque ele não conseguiu ver sinceridade nos olhos daquelas pessoas. Os judeus pensavam que ele era simplesmente aquele que os libertaria de Roma, mas eles estavam errados. Ele disse, se vocês soubessem o que lhe daria paz. Ele estava falando sobre si mesmo, pois somente Jesus poderia lhes dar a paz. A paz também, ela é incompreendida muitas vezes hoje. Milhares de pessoas hoje marcham por justiça, por igualdade e paz, e não entendam mal, defender essas causas é realmente algo importante para a sociedade, porém, de acordo com a Bíblia, a paz não é a ausência de guerra ou a ausência de problemas. Jesus disse até que aos fins dos tempos vocês terão guerras e rumores de guerras. A paz é algo que só Deus pode dar. A rejeição de Jesus leva a um juízo terrível. A destruição de Jerusalém foi a consequência que Israel experimentou ao rejeitar Jesus como Messias. Da mesma forma, se você passar a vida inteira e nunca reconhecer que Jesus é Deus e que Ele é só a única esperança de salvação, você experimentará o mesmo tipo de juízo terrível. Olha, preste bem atenção no que eu estou falando. É um erro achar que Deus um dia não exercerá juízo. Muitos estão pregando isso, mas Jesus, ele é um Deus de amor, mas um dia ele vai erradicar o pecado. Mas para erradicar o pecado, ele terá também que erradicar as pessoas que amam mais ao pecado do que a ele. E é isso que aconteceu com o povo judeu na época de Jesus. Claro que ainda há esperança para que eles se arrependam, para que eles aceitem a Jesus como Salvador pessoal. Uma coisa eu quero deixar bem claro para você ao terminar o sermão. Deus, ele te ama e já te deu talvez muitas oportunidades para receber Jesus em seu coração. Você está disposto a confiar nele hoje? As palavras mais tristes dessas passagens são encontradas no verso 44. O povo de Israel não reconheceu o tempo da vinda de Deus. Em outras palavras, Jesus estava reivindicando ser Deus, o Rei, mas o povo não reconheceu. Então também não o recebeu em seu coração. Mais de um século atrás, 2 esportistas navegavam ao longo da costa da Escócia e ancoraram um barco e desembarcaram para explorar a região. No fim do dia, eles se perderam e quando a noite chegou, eles decidiram tentar encontrar algum abrigo para passar a noite. E eles bateram na porta de uma humilde cabana e pediram uma refeição e uma cama para passarem a noite. Somente de manhã, ele descobriu que um dos homens era Edward, o príncipe de Gales, que mais tarde se tornaria o rei Edward V. Imagine a vergonha e o arrependimento do primeiro fazendeiro que se recusou a abrir a porta de sua casa para o seu futuro rei. Jesus é Deus, ele é o rei. E eu convido você nesta noite a abrir a porta do seu coração para o rei Jesus. Será que nós estamos dispostos a reconhecer essa verdade? Será que estamos prontos para reconhecê-lo em sua segunda vinda, quando ele vier em poder e grande glória? Por favor, abra a porta do seu coração e deixe o Rei da Paz entrar, aquele que merece todo louvor e merece reinar no meu e falhas, além de nossa cegueira espiritual e de todas as imperfeições e de todo o caos que estamos vivendo, para organizar a nossa vida e nos fazer vencedores. Neste momento, apelo a você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Eu oro neste momento para que você faça uma entrega total. Faça uma oração enquanto você ouve essa bela melodia. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, em nome de Jesus. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu quero nesse momento compartilhar uma canção. Eu sou Wesley, prazer para quem não me conhece. E que, como o pastor disse, que essa canção, que fique no seu coração a mensagem. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Pra onde vou correr, se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos, sou falho, cego, cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber, me dá um rumo em meio à indecisão, entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor enxerga além e me direciona para o bem. Me dá um rumo em meio à indecisão, entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Eu não sei o que você está passando hoje, como está a sua vida, como está seu coração, mas é fácil às vezes cantar e é fácil às vezes decorar esse verso, né, que a gente sabe de cor desde pequeno. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Mas hoje eu quero que você dê um outro significado para esse verso, que realmente ele faça parte da tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. É aquilo que te faz chorar, aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa. Ele vai tomar conta de tudo e vai cuidar de você. Acredite. Amém. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar, vou confiar.
Amém. 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 Louvado seja o nome de Deus. Poxa, Wesley, que privilégio ter você aqui, que linda melodia. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é o teu desejo de se colocar nas mãos do Senhor? Eu quero orar por você. E Deus sabe quais são as lutas que você está enfrentando. Deus sabe que se tem pessoas que estão enfermas, pessoas que você ama, se você mesmo está lutando contra alguma enfermidade, Deus ele tem poder para fazer milagres. É o que eu sinto na minha vida e certamente Ele pode fazer na sua vida também. Vamos orar ao Senhor e eu convido você neste momento a se unir a mim em oração. Pai querido que estás nos céus, graças, honras e louvores ao teu nome, Senhor. E não queremos fazer isso só através dos nossos lábios, mas queremos fazer isso através do nosso coração. E para tanto pedimos, ó Divino Espírito Santo, coloque em nosso coração o desejo ardente de cada vez mais buscarmos a Deus e buscarmos a Cristo como centro de nossas vidas. Seja qual for a dificuldade, o caos que estiver à nossa volta, Pai querido, em nome de teu Filho amado Jesus, eu te suplico, Pai, abençoe teus filhos e derrama sobre eles teu Santo e Divino Espírito para ordenar suas vidas, para transmitir a paz e para dar a mais completa sensação de estarem salvos em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, dá-nos uma boa noite de descanso, salva-nos para o teu reino e que amanhã possamos mais uma vez sintonizarmos na mesma intenção de aprendermos mais sobre a última semana de Jesus neste mundo. Que a tua paz e teu amor estejam em cada coração. É o que em nome de Jesus te imploramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você estar nos ouvindo. E agradecemos a todos também que estão ajudando. Que a paz, o amor esteja em cada coração. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a Deus pelo milagre feito na vida do pastor Carlos e através dele podemos ter essa mensagem nesta noite, também todos que participaram pelos louvores e convidamos você novamente a estar conosco amanhã para mais uma noite, para a mensagem de Deus, a mensagem bíblica será aberta, novas decisões, também louvamos a Deus pela decisão que eu e você tomamos na noite de hoje, de mais uma vez nos aproximarmos do nosso Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo início de semana e até amanhã à noite.